Já agradeço o convite de estar aqui presente. Como pneumologista, vou começar pela pneumologia. Portanto, vou começar pela definição de DPOC. DPOC é uma doença pulmonar que se caracteriza por limitação do fluxo aéreo. Portanto, há uma obstrução brônquica que não é totalmente reversível após broncodilatação, ou seja, quando o indivíduo faz uma espirometria e nós fazemos a broncodilatação, ele não recupera segundo os critérios de asma, que seriam os 200 ml ou os 12%. É uma doença progressiva e associada à resposta inflamatória. A DPOC já é considerada também uma doença inflamatória, como entre outras doenças crónicas. Tem uma elevada prevalência, no mundo está assumido cerca de 10% da população terá DPOC e em Portugal também já foi feito um estudo com a professora Cristina Bárbara, onde foi apontado na região da Grande Lisboa uma prevalência de 14,7%. Será considerada a terceira causa de morte no ano 2020, portanto, como se percebe, é uma doença importante e com elevada prevalência. Caracteriza-se por dispneia, tosse e expectoração, embora existam outros sintomas que possam estar associados, mas estes são os três mais importantes. E está associada a diversas comorbilidades com impacto no prognóstico, como é óbvio, da doença. Entre elas a doença cardíaca, doenças metabólicas, doenças renais crónicas, doenças gastrointestinais e doenças do sono e a anemia também. Portanto, o doente com doença pulmonar obstrutiva crónica é um doente complexo, referindo como o Dr. António Carneiro há pouco disse, temos que ver o doente num todo, portanto é um doente que não só tem uma doença respiratória, como pode ter outras comorbilidades. Todos nós somos levados a pensar, e porque aprendemos também na escola, que a DPOC é uma doença de poliglobulia e, portanto, não haverá anemia neste doente, mas isso não é verdade. Em estudos retrospectivos, vê-se que há uma prevalência variável de anemia. Esses estudos foi feita uma meta-análise em 2011 e verificou-se uma prevalência entre 7,5% e 32,7%, e numa revisão de 2015, entre 4,9% a 38% tinham anemia. É de apontar que esta diferença de prevalências tem a ver com as diferentes definições de anemia que foram utilizadas. Algumas utilizaram a definição da Organização Mundial de Saúde, outras nem por isso, e também o diagnóstico de DPOC muitas das vezes foi baseado apenas na clínica e não por critérios espirométricos. Se utilizarmos estudos transversais e prospectivos e utilizando a definição da anemia da Organização Mundial de Saúde e utilizando a espirometria para estabelecer o diagnóstico de DPOC, conseguimos então organizar, ter uma noção melhor da prevalência da DPOC e até organizar os estudos consoante o tipo de DPOC que o doente apresenta. Assim, os doentes com DPOC estável têm uma prevalência de anemia na população ocidental entre 5,3% a 17%. Há apenas um estudo feito no Irão que apresenta uma prevalência de 27%. Os doentes com DPOC exacerbada têm uma prevalência maior, entre os 18 e os 27,7%, e a DPOC na população em geral depende do tipo de doente que consideremos, entre os doentes internados e os doentes externos, sendo que a prevalência nos doentes internados é superior, como seria de esperar. Os doentes com DPOC sobre ventilação e oxigenioterapia apresentam, se não estiverem em fase aguda ou de exacerbação, prevalências semelhantes à DPOC estável. O mecanismo gerador de anemia é bastante complexo. Aliás, temos ouvido aqui diversas palestras onde se percebe que há vários mecanismos que podem levar ao desenvolvimento da anemia, e na DPOC isso também parece acontecer. Assim, pensa-se que provavelmente os mecanismos inflamatórios serão os mais prevalentes, levando à desregulação da homeostasia do ferro. Provavelmente os outros terão um peso muito mais inferior. De considerar que também a má nutrição no doente de pulmonar obstrutivo crónico é uma coisa muito importante.
E que consequências tem a anemia no doente DPOC? Sabe-se que está associada a maior mortalidade, maior morbilidade e também terá, como é óbvio, um impacto na qualidade de vida. O doente por si já é um doente dispneico, se estiver anémico, muito mais dispneico será. Os estudos apontam para diminuição na capacidade do exercício físico. Foi feito estudos com doentes DPOC, onde se avalia a prova de marcha de 6 minutos, que é uma prova que, no fundo, avalia a capacidade de exercício aeróbico e a capacidade que o doente terá para fazer as suas atividades de vida diária. E percebe-se que o doente com anemia tem piores performances nestas provas. Da mesma forma, os questionários de qualidade de vida e os questionários de dispneia têm valores muito piores. Um estudo de Martins Rivière, em 2012, foi considerar qual seria o efeito na mortalidade dos doentes que estariam hospitalizados com DPOC. Ele pegou em 117 doentes hospitalizados e seguiu-os durante um ano. Todos eles tinham anemia e chegou à conclusão que esses doentes, quanto mais baixa tinham a hemoglobina e o hematócrito, estavam associados a sobrevidas menores. Considerou, portanto, que a anemia seria um fator preditor de mortalidade. Também, em outros estudos, onde foi feito o tratamento da anemia, em doentes ventilados, conseguiu-se obter melhoria dos parâmetros ventilatórios, diminuição do trabalho respiratório e melhoria dos questionários de dispneia destes doentes. Se pensarmos que o doente pode não ter anemia, mas pode ter só déficit de ferro, e como também isso já é considerado importante no doente crónico, porque o ferro tem um papel importante em diversas funções do nosso corpo e está associado a um aumento de risco em população em geral, quando há um déficit. Há também diminuição da tolerância do exercício em indivíduos saudáveis quando eles apresentam ferropénia e, por exemplo, como outras doenças crónicas, que é as doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca, já está estipulado que tem um impacto prognóstico negativo esse déficit. O déficit de ferro sem anemia no doente de DPOC também já foi pensado e em 2015 Bárbara Garcia pegou em 70 doentes com DPOC sem anemia, num programa de reabilitação de 8 semanas, em que todos eles, 48% tinham prevalência de ferropénia e estes tiveram um impacto na melhoria do programa de reabilitação, ou seja, tiveram piores resultados na sua capacidade aeróbica e piores resultados na resposta ao treino. Isto leva a considerarmos que na DPOC isto poderá ser também importante, poderá haver benefício do tratamento da ferropénia mesmo no doente não anémico e para isso fui desafiada pelo Dr. António Rebalo para desenvolver um estudo que estamos a começar a recrutar doentes que iremos desenvolver, onde vamos verificar exatamente isso, se há ou não há impacto no tratamento do déficit de ferro nos doentes com DPOC. Em conclusão, a anemia é uma comorbilidade relevante associada à DPOC, muito subvalorizada na prática clínica. Nós, pneumologistas, normalmente nunca estamos à espera de ter um doente anémico. Parece haver uma elevada prevalência de anemia, embora com estudos pouco consistentes e pouco comparáveis entre eles. O mecanismo de anemia e déficit de ferro sem anemia são maioritariamente associados à doença inflamatória e a anemia está associada a um pior prognóstico do doente com DPOC. O tratamento do déficit de ferro poderá ser considerado e importante também nesta doença, mas são necessários mais estudos para que se consiga estabelecer este racional. E desde já agradeço.